Bom dia. Boa quinta-feira para todos. Comentário de Meixo Sama sobre o ensinamento Fé e Liberdade, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 2, Sabedoria, editora Nux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Esse ensinamento foi escrito a partir do testemunho de uma pessoa católica que havia recebido muitas graças na messiânica e se encontrava indecisa, não sabendo se deveria converter-se à nova religião. Na verdade, constitui um relato sobre as alegrias e conflitos do cristão. Muitas vezes já encontrei pessoas nessa situação, as quais sempre explicava que a principal causa de um sentimento tão angustiante era a fé shoujo que professavam. Frequentemente, católicos e evangélicos estão vivenciando essa experiência. Também em outros setores da sociedade é bastante comum um comportamento semelhante. Por exemplo, no Japão, durante a guerra, a honra máxima consistia em morrer pelo imperador. Assim, eram educados os jovens. Tal atitude, analisada agora, revela o ridículo de uma prática hoje totalmente inaceitável. Uma outra atitude shoujo pode ser encontrada quando as pessoas dizem: sou budista, sou cristão, sou messiânico. Com essas expressões, estabelecem preconceitos e começam a criticar outras religiões, numa atitude completamente incorreta. E Deus é um só. Mesmo Ele se manifestando de várias formas em cada religião, Deus se manifesta como cristão, como Cristo, como Maomé, como Sakyamuni, como que seja manifesta. Para aquele povo, para aquela cultura que vai assimilar aquela religião. Preconceito religioso como pode existir isso? Como pode uma pessoa dizer assim: eu acredito em Deus, não é? E aí depois fala assim: não, aquela religião é ruim, aquela outra lá é pior ainda. Ou pior que isso, falar para a pessoa: sua religião está tudo errado. Pior ainda, a minha religião é a melhor do mundo. Tudo o resto não presta. Só a minha. Só o templo Okami é maravilhoso. O resto tudo não presta. Não tem lógica. Todo lugar tem coisa maravilhosa e coisa horrorosa. Todo lugar. Coisa certa, coisa errada. Todo lugar. Eu sempre falo, como o Meixo Sama ensina sobre Jorei, que precisa ser
concentrado. Você precisa se concentrar. Então, se você conversando, perde a concentração, é pior do que não conversando. Sem conversar, efeito é muito melhor. Mas a gente não proíbe ninguém de conversar. Porque é chato, não ficar proibindo, pedindo para a pessoa fazer silêncio, tal. A gente não faz isso, porque vai constranger, né, a pessoa. Aí a pessoa fala assim: ah, ministro, aí a pessoa acha que aqui no Templo Caminho todo mundo faz Jorei concentrado, mas aqui cheio de pessoa que ministra Jorei conversando. Tem também, igual tem em outros lugares, porque a pessoa fala: ah, onde eu vou todo mundo conversa. Aqui também conversa. Não é todo mundo, graças a Deus, a maioria entende e pratica, mas tem pessoa que não consegue fechar a boca 1 minuto. Tem que falar alguma coisa. Se ela não falar, é como ela parece que parou de respirar, vai morrer. Incrível, tem que falar. Mas o que vai fazer? Deixa. Então não é que não tem. Tem. A pessoa vem com sentimento negativo, aí briga com um, briga com outro, ou fica reclamando de tudo. Tem, igual tem nos outros lugares aqui, tem também. Não é? Então, como eu posso falar aqui, o Templo Caminho é o melhor? A única coisa que a gente fala, a gente procura transmitir o mais fielmente possível o ensinamento de Meixo Sama. A gente procura ser muito honesto no que ele ensina e não esconder nada, não é? E orientar então dessa maneira, com honestidade, a respeito do ensinamento. Honestamente falando, aqui não é o melhor. Não sei onde é. Pode ser um dia, todo lugar seja o melhor. Mas como eu sempre digo, a pessoa fala assim: ah, qual é a melhor religião? Eu falo: é a sua. Sua religião é a que você gosta, é a que você tem afinidade, a sua é a melhor. Melhor. Você está feliz na sua religião? A sua religião é a melhor religião que tem, não é? Você não está gostando da sua religião é a pior religião que tem, procura outra. Procura outra. Você é insatisfeito com sua religião? Procura outra melhor, não é? Mas tem todo tipo de pessoa. Tem pessoa que qualquer religião é maravilhosa, porque ela está bem. Mas tem pessoa que qualquer religião é ruim, porque ela não está bem. É de dentro para fora. Então, é complicadíssimo, não é? Religião, tudo é bom, mas o ser humano é complicado. O ser humano é terrível. Porque Deus é maravilhoso. Deus, ele não quer dividir e separar, ele quer unir. Unir. Tirar a fronteira, tirar a barreira, tirar preconceito, tirar essa coisa de querer ser sempre o melhor. E muitas pessoas que, para achar que é melhor, o que ela faz? Diminui o outro. Aí você diminuindo o outro, você se sente superior. Porque você é tão inferior que precisa diminuir o outro para se sentir superior. Como diz Meixo Sama, quem perde ganha. Quem perde ganha. Nunca querer ser o
sou o melhor. Esse dá efeito contrário. Um pouco de humildade é sempre bom. Na verdade, não é nem um pouco, é muita. Precisa muita humildade, honestidade. Precisa reconhecer muito o próprio erro. Um dia falaram para mim assim: ai, mas não fica falando isso, vai denegrir a imagem do templo ou o caminho. Não vou denegrir nada, isso é verdade. A verdade, ela não prejudica ninguém. Talvez alguém que falando muito escuta e fala assim: puxa, acho que esse sou eu. Vou tentar parar de falar durante o jurei, me concentrar, né? Ministrar jurei melhor, não é? Assim, fazer as coisas melhor. Imagina você lá, por exemplo, preparando, né? Limpando o altar, conversando assunto que não tem nada a ver. Você não está fazendo bem feito. Essas coisas a gente vê, por exemplo, na religião católica, a seriedade com que é feito tudo, o carinho, o zelo, não é? Para preparar alguma coisa. Você vai na missa, aí o padre pega, aí toda uma liturgia, tal, toma, põe, tal, agradece, tampa, tudo. Não é qualquer jeito. Não é qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não, isso não é isso. Não é? Não é que não pode. Pode. Tudo pode. Tudo pode. Não é, nada é proibido. Mas efeito que vai dar é diferente. Você venerando, você adorando Deus, você respeitando, reverenciando. Um dia eu estava olhando aqui, pessoa veio abrir o altar, e aí entrou, nem cumprimentou, entrou, acendeu incenso, saiu, nem pediu licença. Aqui, não é? Né? Não fazer o quê, não? Esse respeito é de cada um, não é cada um, né? Cada um, pessoa chegando na rua, nem cumprimenta, vai direto lá atrás tomar café. Já pensou? Como o Meixo-sama, que Meixo-sama quer? Vim aqui para tomar café, não é para e conversar, bater papo. Depois, se der vontade, eu ministro o jurei. Assim não dá certo. Não dá certo. Nunca deu, vai dar. Não dá certo. Isso como falta gratidão, né? Reconhecimento, despertar. Estou muito dormindo ainda. Muito dormindo. Muito dormindo. Então, assim, o que vai fazer, né? Esperar. Esperar, não é proibido. Né? Azar da pessoa. Azar da pessoa. Orientação não faltou. Todo mundo que faz curso para receber o Icari é ensinado. Tudo. Além disso, todo dia o ministro Márcio, a ministra Silvia, o ministro Vanderlei fala, pega o ensinamento e tenta explicar ao máximo
possível, mas porque o ensinamento de Meixo Sama já é claro, já dá para entender, só lendo. Mas ainda a gente não esforço de, né, destrinchar, mastigar, igual bichinho quando nasce filhotinho, mãe mastiga, joga na boca do filhotinho para ele, né, não ter que pedaço grande e vai matar o filho, ele não aguenta, né, engasgar. Então a gente ainda assim mastigando bem para dar, né? Reverendo Nakahashi era mestre nisso. Ele mastigou tudo, deixou tão mastigadinho, né? Graças a Deus. Então, uma questão de a gente olhar como a gente está agindo perante Deus, perante Meixo Sama, né? Como a gente está respeitando, se a gente está humilde, obediente, ou se a gente está só querendo fazer o que dá na louca e fazendo de qualquer jeito, distraído. Porque quando a gente fazendo de qualquer jeito, Deus não é junto. Mas quando você fazendo com Deus, máximo concentração, máximo empenho. Se você essa noção, não, Deus vai me usar para fazer, então que eu seja um bom instrumento e não um instrumento todo rebentado. Você já pega uma caneta que falha e escreve uma carta para alguém, a pessoa não vai entender nada, tudo falhando. Ou uma caneta que pega, quer escrever sozinha o que ela quer. Ela não quer escrever, ela não quer obedecer o que o Deus está querendo falar. Ela quer fazer. Aí não dá certo. Tem que deixar Deus fazer através de nós, através da gente, né? Aí, maravilhoso. Eu acho que se precisassem estabelecer um nome, vocês deveriam dizer que seguem um pensamento universal. Eu já o denominei Sekai Meshiakyo, ensinamento que salva o mundo. Não importa qual credo a pessoa segue. Meixo Sama, não interessa qual é a religião da pessoa, nós estamos ensinando uma coisa diferente sobre medicina, sobre agricultura, sobre comportamento, sobre tudo. Todas as áreas Meixo Sama falava, não é? E inclusive a área divina, a religião, não é? A pessoa fala assim, meu Deus é Deus, ou quer saber o nome de Deus? Nome de Deus. O que é Deus? Quem é? Onde vive? O que faz? Globo Repórter. Como eles vivem? Como é? Não é? Pois é. Mas isso não explica. Deus é energia criadora. Está em tudo. Está em nós. Está dentro de nós, fora de nós. Pode dar. A pessoa acha aquele velhinho de barba sentado no trono, em cima das nuvens, é Deus. Pode imaginar assim, não tem problema. Mas é bem infantil, né? Bem infantil. Pessoas onde Deus se manifesta plenamente são tidas como especiais, santos. Falar que ele é um santo,
É um ser humano muito especial que se entregou para Deus, para que Deus usasse. Aí, santo, né? Ou um Buda, um iluminado, se entregou para receber orientação divina, como viver, como fazer. Esse é individual, cada um tem que buscar, né? Fundamental é não haver nenhuma rivalidade entre as religiões. Isso é como menção fundamental. Não somos inimigos, rivais. Nós não estamos disputando quem é o melhor. Nós não somos os melhores. Não somos. Nem vocês. Nem ninguém. Não é? Todos nós estamos aqui tentando melhorar. Ser melhor do que somos. A gente deveria disputar com a gente mesmo. Vencer a si mesmo. Vencer o mal dentro de si mesmo. Esse meu São ensinou, né? Não é vencer os outros. Os outros ele não vai vencer nunca. Nada. Nem perder, nem vencer. Se você não disputar nada, nem ganha nem perde. Está maravilhoso. Acaba a rivalidade, né? Posturas fundamentadas em pensamentos shoujo, geradores de confrontos, são, portanto, as que prejudicam de fato a salvação. Até mesmo no que se refere ao país de origem, não está certo dizer, por exemplo, eu sou japonês. Com relação a esse pormenor, algo curioso aconteceu comigo no final da Segunda Guerra. Como eu não fizera nenhum comentário a respeito, uma pessoa me perguntou qual a minha nacionalidade, e eu lhe respondi que era um homem universal. Ao mesmo tempo, lhe expliquei-lhe que se todos os japoneses fossem universalistas, nunca iriam invadir as terras dos outros, nem provocariam guerras. Quem me ouvia ficou muitíssimo surpreso. A minha cidade é a melhor do mundo. Melhor. Temos que defender o nosso país. Brasil. Nossa Senhora. É muita ignorância. É muita ignorância. Chama bairrismo, né? Bairrista. Isso que é bairrista. Bairrista. Meu bairro é o melhor bairro. Minha religião é melhor. Meu time é o melhor. Bom, no meu caso, meu time é o melhor. Apesar de não ter ganhado, não ter ganho ontem, mas tudo bem. É bom porque é um time que me aprimora, ele está sempre perdendo. Aí eu vou sofrendo, vou me elevando, né? É uma maravilha. Mas a pessoa brigando por causa de religião, por causa de time ainda vai lá. Só demonstra o quê? O quão animalesco ainda é. O quanto a pessoa ainda vive num estado espiritual próximo do animal.
não tem racionalidade nenhuma. Espiritualidade é muito fraco espiritualmente, né? Aquele negócio de entrar em igreja, quebrar santo, ou entrar em terreiro, quebrar imagem, não sei o que, aí começa aquelas brigas, aqueles negócios, isso é uma insanidade, em nome de Deus. Que Deus é esse? Isso é um Deus, isso é um demônio, não é Deus fazendo uma coisa dessa, não é? E não é a religião, é o ser humano que pega e veste uma camisa e fala, eu sou, a minha é melhor, e os outros que também, tudo dormindo, nós somos, nós, isso, vai tudo atrás disso, seguindo isso. Uma pena, né? A gente tem que observar, ó. Peraí, aquele lugar ali está pregando coisa que está esquisito. Pregando isso daí, nós somos os melhores. Uma loucura, hein? Semelhantemente, várias outras pessoas comentam que a messiânica possui preceitos admiráveis, porque não critica religião alguma. Se contudo o fizesse, estaria agindo de maneira errada, pois jamais poderia tecer algum comentário inadequado a segmentos que também lhe pertencem. A verdadeira fé deve, portanto, ser praticada com base num pensamento de universalidade, apoiado também nessa mesma norma. Sempre estou afirmando que os messiânicos têm plena liberdade para estudar e analisar quaisquer outras religiões ou filosofias. Se não estiverem satisfeitos, poderão optar livremente por um novo credo entre os outros existentes. Mais claro do que Meixo Sama fala, impossível. Deixa pra lá. É bom, entretanto, todos vocês saberem que, embora eu faça essas recomendações referentes à liberdade de escolha, tenho absoluta convicção de que não existem ensinamentos melhores que os da messiânica. Hoje em dia, os ensinamentos da messiânica são diferentes em cada segmento messiânico. Depende do original em japonês, não, é tudo igual. Original, japonês, original. Se você aprender a ler, escrever japonês, você vai no original, né? Hoje, com inteligência artificial, tradução pela inteligência artificial sai muito próximo, não é? Mas quando é traduzido, entra a compreensão do tradutor. E aí, numa dessas aulas, uma pessoa me fez uma pergunta assim maravilhosa, né? Ela falando assim: ministro, como eu vou saber qual é o verdadeiro ensinamento de Meixo Sama? Tem várias traduções de vários reverendos e tudo. Eu falei: você vai saber qual é a verdadeira quando você lê
e sentir dentro de você que aquele é o verdadeiro ensinamento de Meixo Sama. Você vai sentir, você vai falar, nossa, isso é verdade. Você vai saber, você mesmo vai saber, né? Ah, mas então por que um acha que é um, outro acha que é outro, outro acha que é outro? Porque cada um tem sua afinidade, cada um tem seu nível de entendimento e compreensão do ensinamento devido ao nível espiritual que cada um habita. Ou cada um tem também o seu karma dentro daquela egrégora, dentro daquele grupo espiritual. Você pertence a um grupo espiritual. Pode sair para um lado para o outro? Pode. Livre-arbítrio. Não é? Mundo é uma escola. Religião é uma escola. Escola como que funciona? Você entra lá sabendo tudo? Não. Você entra lá sem saber nada. Aí você vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. Aí muda para outro nível. Aí vai aprendendo, aprendendo, muda para outro nível. Tem pessoa que não consegue, fica sempre no mesmo nível, não sai dali, não consegue. Tem uns que rapidamente, tem outros que demoram, tá tudo certo. Por isso existem diferentes religiões, por isso existem, mesmo dentro da religião messiânica, várias vertentes, porque cada um vai conseguir entender ou tem uma afinidade com aquele grupo, com aquela cidade, com aquele país, com aquele povo, com as pessoas que você tem contato. É uma coisa kármica, de vidas e vidas e vidas. Uhul! Tamo junto. Não me causa por isso constrangimento algum a perda de seguidores, como acontece com os dirigentes de certas religiões, os quais proíbem os seus adeptos de pesquisar e entender os fundamentos de outros credos. Imagina alguém chega aqui, ministro, olha, eu fui lá no não sei aonde, gostei, viu, eles falam cada coisa maravilhosa, nossa, que bom, gostou? Então continue indo, se aprofunde, estuda mais. Se você gostando, ótimo. Agora, se a pessoa vem me falar isso, olha, ou você fica aqui, ou você fica lá. Lá é assim. Eu até tosse no ministro. É assim. Eu até tosse no ministro. Ainda tem meio sustância. Se eu faço isso, eu estou contrariando o que Meixo Sama orienta. Ao contrário, estou fazendo ao contrário do que ele falou. É uma ignorância. Ao contrário, não posso fazer isso. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu mesmo, enquanto messiânico, fui estudar o Espiritismo. Fui estudar. Fui fazer curso de iniciação ao Espiritismo. Fiquei lá, era o curso, acho que era 6 meses. Terminei o curso e não gostei. Mas eu sempre fui muito curioso. Queria saber, né? Porque é um local que minha mãe frequentou muito e ela falava muito bem. Eu fui lá e tinha uns assuntos que me interessavam, tal, mas depois eu vi que não é para mim. Falei, não, isso não, sabe?
Eu mesmo falei, não, meu negócio é aqui com o Meixo-sama mesmo, meu karma. Com Kunito Kotati no Mikoto, né? Deve ter sido um daqueles que se revoltaram, né? Contra aquele Deus justo que queria, não deixava muito livre, não. Não, deixava, mas se você errasse, punição era imediatamente, né? E as pessoas não aguentavam mais, queriam se libertar e fazer tudo que desse na telha. Então aprisionaram, depois jogaram feijão torrado, esquartejaram, trucidaram, né? Foi. Isso tem a ver, viu? Vou citar alguns casos interessantes que podem ilustrar a certeza do meu pensamento. Conheci há tempos na região de Fukugawa o dono de uma casa de banho cuja filha sofria de reumatismo. Encontrava-se num estado tal que não conseguia mais fechar as mãos. Eram adeptos do budismo e cultuavam Amita, deus lunar. Expliquei-lhes que a causa do reumatismo estava ligada ao culto dessa divindade. Embora antigamente fosse uma atitude correta, naquele momento os antepassados estavam querendo avisar através daquela moléstia que os tempos haviam mudado e por isso não deveriam mais rezar para Amita. Teriam então a partir daí de fazer oração para Kannon. Apesar das minhas explicações, a família recusou-se a mudar de ideia. Não entendeu onde se encontrava o ponto focal da doença. Como consequência, nada pude fazer e deixei de ministrar-lhe Jorei. Se você ministrando Jorei na pessoa, a pessoa não tem afinidade, ele larga a mão. Não dá. Vê como que é, né? Interessante, Meixo-sama. Ele falava, olha, é isso, isso, e ele explicava. Ele não obrigava a nada. Não obrigava a nada. Mas ele mesmo, não, ele largava. Largava. Ele não ficava lá, a gente quer, não, larga, tem que largar, quer, não quer. Acompanhei ainda outro drama vivido também por um proprietário de casa de banho que tinha um problema na perna. Quando estava quase curado, não veio mais receber Jorei. Estranhei tal atitude. Mais tarde fui informado por um vizinho seu que ele havia melhorado bastante. Imaginava, porém, que se fosse totalmente curado, não poderia mais chegar perto de Amita, pois se o fizesse, estaria comportando-se como um traidor. De nada adiantou por isso ter-lhe ministrado a Jorei. Você ministrou a Jorei, a pessoa ficou curada. Ele não quis. Mais um caso ocorreu com um adepto da religião Tenrikyo. Toda vez que eu lhe aplicava Jorei, ele melhorava consideravelmente. Quando, porém, era atendido pelo ministro da sua igreja, piorava. Certa vez chegou a me dizer que ninguém poderia saber que ele estava recebendo Jorei. Assim, se fosse curado, o mérito da sua recuperação seria atribuído a Tenrikyo. Por se tratar de uma pessoa que não estava sendo sincera, embora eu tivesse atendido com muita dedicação, não valeu a pena. Deixei também de ministrar-lhe Jorei. E ainda para completar, o ministro da Tenrikyo mandava-lhe confessar.
A cada ato confessional dizia-lhe que tinha muitas máculas e por esse motivo precisava realizar repetidas vezes o mesmo ritual. Chegou a um ponto tal que esse pobre adepto dizia já não ter mais relatos a fazer em confissão. Na verdade, o ministro da Tenikyo agia assim, tentando justificar por que a cura não ocorria. Daí a razão de, como desculpa, atribuir os resultados insatisfatórios à grande quantidade de máculas que, segundo ele, possuía o infeliz adepto. Também é moda falar assim: ah, o problema é seus antepassados. Tem coisas que assim, não é o que Meixo Sama dizia, né? Sempre tirando da pessoa, colocando fora. Não é, não, o problema não sou eu, o problema é meus antepassados. O problema não sou eu, o problema é o governo, o problema é a política, o problema é não sei o que. Eu não, imagina, eu sou perfeito. É ego, né? Ego. Ai, Deus. Tá bom. Deus querendo salvar toda a humanidade, mandou para cada povo um líder religioso específico para aquele povo, não é? Com aquele ensinamento que durante a era da noite foi muito útil. Mas, como Meixo Sama mesmo fala, não se engane, esse é da era do dia. Esse é novidade, esse é novo. Não dá para agir na era do dia como se agia na era da noite. Precisa mudança. E a mudança foi todinha revelada, né, por Deus. E nós temos acesso garantido, né, a tudo isso. Precisa ler, refletir como eu estou perante o que Deus está pedindo que seja feito, eu estou fazendo o que Ele pede para fazer. Sempre esse pensamento. Eu não, tem uma coisa que eu não estou conseguindo. Pedir Deus força, paciência com a gente mesmo também. Não é se martirizar, se culpar, eu não presto, eu isso, aquilo. Não, todo mundo tem alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Todo mundo. Como eu falei no início, não tem nada perfeito. Perfeição não tem. Meixo Sama fala no livro Evangelho do Céu, volume 1, bem no início, ele fala: o ideal é o ser humano atingir a perfeição, mas nesse mundo é impossível. Impossível. Mas a gente deve tentar se aproximar ao máximo disso. Não é também falar assim: eu tenho defeito, não consigo mudar e pronto. Não, eu tenho defeito, eu não estou conseguindo, mas estou me esforçando. Um dia, se Deus ajudar, e Ele vai ajudar. E muitas vezes você vai sofrer por isso. E esse sofrimento vai ajudar demais a você melhorar. Tá bom, a bateria está acabando. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.